Manaus. A informação a serviço da cidadania. Olá para você, boa tarde. Você que nos acompanha pela 103,5, a sua Rádio Rio Mar FM. Hoje, sexta-feira, 13 de março de 2020, para quem é supersticioso, né? Sexta-feira 13. Hoje, conosco também retransmitindo esta edição no interior do Amazonas, a Rádio Castanha FM em 103,3, Rádio Rural de Tefé FM em 93,9 e Rádio Ariramba de Barreirinha em 88,5. Uma boa tarde também a você que nos acompanha por meio do nosso aplicativo ou por meio do nosso site, o radioriomarfm.com.br. Muitas informações nesta sexta-feira. Você pode sempre interagir, participar conosco, sugerir reportagens, dar sua opinião, 99142-5676. E a gente já traz os destaques desta sexta-feira, porque agora há pouco o Amazonas confirmou o seu primeiro caso de coronavírus. Trata-se de uma mulher que retornou de uma viagem de Londres. E apenas uma das 12 vítimas de feminicídio tinham denunciado agressores em Manaus no ano de 2019. E enquanto a produção industrial do Brasil cai, no Amazonas, ela aumenta. 5:01, a gente já vai à sede do governo com o Bruno Elander trazer as informações sobre a confirmação desse primeiro caso de coronavírus aqui no estado do Amazonas. Está acontecendo agora há pouco uma coletiva de imprensa para trazer mais detalhes sobre esse assunto. Oi, Bruno, boa tarde para você. Olá, boa tarde, Jacilene Salles, boa tarde aos ouvintes do Jornal Rio Mar Notícias. Agora há pouco foi confirmado, inclusive após uma reunião com a Censa, a Suzan e a FVS, que são as Secretarias de Saúde do Estado, do município e também a Fundação de Vigilância e Saúde, o primeiro caso de coronavírus aqui no estado do Amazonas, como você disse, é uma mulher que veio de viagem de Londres e ela recebeu o atendimento inicial num hospital da rede particular de saúde aqui do estado. Com os sintomas e o protocolo da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde também, ela foi encaminhada para esse exame, prova e contraprova, que confirmaram esse caso inicial de coronavírus. O estado de saúde da paciente é bom, ela, segundo a FVS, não apresenta quadros complicatórios, né, aqueles quadros de risco para as pessoas de grupo de risco, mas tanto ela quanto as pessoas que estavam no avião junto com ela já estão sendo monitoradas, as pessoas que tiveram contato também com ela já estão nessa observação por parte da FDS, mas o governo do estado, por meio da Suzan, informou agora há pouco que não vai tomar nenhuma medida drástica, por enquanto, como por exemplo, suspensão de aulas em escolas, essas questões não vão ser feitas. Vão ser apenas tomadas atitudes com relação a onde há idosos, por exemplo, concentração de idosos, né? Onde há aulas para idosos, por exemplo, essas aulas em alguns pontos vão ser revistas, vão ser suspensas, para que não haja esse risco para esse grupo, né? Que é justamente o grupo de risco. Nesse momento, a diretora da Fundação de Vigilância e Saúde está respondendo algumas perguntas. Nós estamos com a nossa live no Facebook, né? Devido a problemas de internet, a live sai e volta, mas daqui a pouco ela vai estar disponível na íntegra com as respostas, com as informações prestadas pelo governo do estado desse primeiro caso de coronavírus aqui no estado do Amazonas. Então, esclarecendo, é um caso importado, o vírus não circula ainda no Amazonas, é um caso que veio de fora, foi contraído fora e trazido aqui para o estado e identificado. Os outros casos suspeitos, que são 3, continuam, né, sob investigação, que é um em Parintins. Na verdade, até hoje à tarde eram 3 em Manaus, 1 em Parintins. Agora diminuiu a quantidade de Manaus, são 2 em Manaus, 1 em Parintins, porque um desses casos de Manaus foi confirmado. A gente continua por aqui acompanhando as informações e com mais novidades voltamos dentro do Jornal Rio Mar Notícias. Obrigada, Bruno, falando ao vivo direto da sede do governo, acompanhando essa coletiva de imprensa, onde foi confirmado o primeiro caso de coronavírus aqui no estado do Amazonas. Como o Bruno Elander já trouxe a informação, trata-se de um caso importado, uma mulher que retornou de Londres à cidade de Manaus. O prefeito, agora há pouco, fez uma declaração diante da confirmação desse primeiro caso do novo coronavírus, informou o prefeito Arthur que irá decretar estado de emergência na capital e adotar também algumas medidas iniciais para resguardar
à população. Vamos ouvir. As primeiras medidas já estão saindo do forno. A primeira é decretar, e vou fazer isso agora, emergência, estado de emergência. Isso vai facilitar em muito as nossas tratativas com o Ministério da Saúde, com fornecedores, com o que seja necessário para nós nos prepararmos efetivamente para essa batalha. A segunda é o fato de, levando em conta que as pessoas mais idosas tendem a ser mais vulneráveis a esse vírus, nós estamos antecipando de julho para agora, em torno de 20 de março, não só o salário, como é habitual, de aposentados pensionistas, como também a primeira metade do 13º. Era para ser paga em julho, vai ser paga agora no mês de março. E finalmente a outra medida é nós evitarmos e até pedirmos e, se necessário, proibirmos manifestações públicas com mais de 100 pessoas, porque isso ajuda a transmitir o vírus de uma pessoa para outra. Ou seja, já tem um caso em Manaus, isso é sinal de alerta, vamos lutar ao máximo para que isso aí não se propague e o estado e a capital e Manaus e as cidades todas, elas sofram o mínimo possível diante de um fato que veio da China, que é inevitável, mas que tem que ser enfrentado do mesmo jeito, com muita garra e com muito amor pela nossa terra e muito respeito pelo nosso povo. Aí, portanto, a fala do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, informando que o município vai decretar estado de emergência diante da confirmação do primeiro caso de coronavírus aqui no estado do Amazonas. Como já falamos, trata-se de uma mulher que retornou de viagem de Londres. E por conta da preocupação mundial com o novo coronavírus, o CONSERJ, que é o Conselho Nacional de Secretários de Estado e Justiça, e o DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, se reuniram em São Paulo com todas as autoridades estaduais de unidades prisionais, incluindo o titular da SEAP, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Amazonas, Coronel Vinícius Almeida. Na ocasião, foi deliberada uma nota conjunta assinada por todos os presentes, com recomendação aos estados quanto à elaboração e implementação de ações para o enfrentamento do novo coronavírus, levando em consideração que a grande concentração de pessoas nos ambientes prisionais propicia maior vulnerabilidade ao contágio. Nesse sentido, todas as unidades prisionais do Amazonas passam a adotar medidas preventivas contra a pandemia. As medidas adotadas são voltadas para os internos, servidores e também visitantes, conforme declara a Coordenação de Saúde do Sistema Prisional do Amazonas. As conversas informativas serão realizadas com o público externo do Departamento de Reintegração Social e Capacitação e das filas para entradas nos presídios. Só vão entrar nas unidades aqueles que tiverem suas mãos devidamente higienizadas com álcool em gel. Um POP foi criado pelo governo federal para padronizar as ações para detecção precoce de pessoas caracterizadas como casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus. Nesses procedimentos estão inclusos a forma de identificar casos suspeitos, medidas de isolamento e prevenção, orientação aos terceirizados responsáveis pela limpeza, entre outros. Todas as informações de prevenção serão dispostas em banners distribuídos para todas as unidades prisionais e também na própria SEAP. Lembrando que o Brasil tem 98 casos confirmados de coronavírus e 1.485 suspeitos, segundo o balanço divulgado agora à tarde pelo Ministério da Saúde. Os municípios de Rio de Janeiro e de São Paulo já registraram transmissão sustentada ou comunitária do novo coronavírus. Esse tipo de transmissão ocorre quando não é mais possível saber a origem da infecção por ter se alastrado de maneira aleatória. É diferente da transmissão local, quando se sabe quem passou o vírus a quem. Já a transmissão sustentada é o terceiro e último estágio epidemiológico. Ela faz com que as autoridades elevem o nível de alerta e adotem medidas de maior restrição. A orientação do Ministério da Saúde inclui até antecipação das férias escolares ou até o uso de ferramentas de educação à distância. É também recomendado redução do fluxo laboral,
com a adoção de medidas como home office, reuniões virtuais e horários alternativos de trabalho. E na manhã de hoje, a pasta realizou uma reunião virtual com gestores estaduais e municipais de saúde para divulgar um conjunto de medidas necessárias para combater o coronavírus. De acordo com o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira, as medidas não farmacológicas devem ser intensificadas. A partir deste momento, nós estamos trabalhando, então, com ações de acordo com o tipo de transmissão. Transmissão local, transmissão comunitária. No âmbito da transmissão local, nós consideramos que ainda é possível fazer medidas de contenção, ou seja, eu quero limitar a transmissão do vírus. Então eu vou identificar os casos relacionados à viagem e contato próximo, ou eu vou identificar os casos na comunidade a partir da síndrome respiratória aguda grave e síndrome gripal, como acabei de mencionar. Nessas duas situações, a notificação e o registro se dá exclusivamente pelo FormSUS. No entanto, quando esta transmissão local passar para comunitária, nós paramos de fazer coleta individual. Casos leves, nós vamos monitorar os casos graves e os óbitos. Estes são os objetivos. Nós vamos intensificar, a partir de hoje, medidas não farmacológicas. As medidas não farmacológicas são recomendações para reduzir o contato social, reduzir a transmissão, a velocidade da transmissão e manter os serviços de saúde ativos, com capacidade de resposta. Desta maneira, cada gestor, cada unidade federada, Secretaria de Saúde do Estado, Distrito Federal e municípios devem adaptar essas recomendações para a sua realidade local, porque o Brasil é muito grande e nós temos medidas diferentes para locais diferentes. Ainda durante a reunião virtual, o Ministério recomendou também o cancelamento ou o adiamento de eventos com grande participação de pessoas em razão da epidemia. De acordo com o órgão, as autoridades locais devem estimular que eventos, sejam eles governamentais, artísticos, científicos ou comerciais, não ocorram nesse período. Caso não seja possível cancelar o evento, a recomendação é que não haja público. A medida também vale para cruzeiros turísticos que devem ser adiados durante o período de emergência em saúde pública. O presidente Jair Bolsonaro anunciou pelas redes sociais que o teste que ele fez para identificar a presença do novo coronavírus deu negativo. Após a divulgação, ele deixou a residência oficial do Palácio da Alvorada no início da tarde de hoje e voltou a trabalhar no Palácio do Planalto. Ao sair do Alvorada, o presidente parou para conversar com apoiadores. Ele ficou a uma distância de cerca de 3 metros do grupo. Diariamente, o presidente costuma cumprimentar, abraçar e até fazer selfies com os visitantes, o que não foi possível hoje. Bolsonaro, família, políticos e membros do governo que viajaram para os Estados Unidos na semana passada fizeram um exame ontem, após a confirmação de que o secretário de Comunicação do Planalto, Fábio Van Garten, contraiu Covid-19, ou seja, o novo coronavírus. A infecção foi confirmada ontem. Já a OMS, a Organização Mundial da Saúde, divulgou hoje, durante coletiva de imprensa, que a Europa se tornou o novo epicentro da pandemia de coronavírus. O número de casos confirmados por dia na Europa já é maior que os confirmados na China. Segundo o diretor da OMS, Tedros Adhanom, é possível dizer quando a pandemia vai alcançar o seu pico. Hoje, o número de mortes no mundo em decorrência do coronavírus superou já a marca dos 5.000. Tedros pediu que os doentes fiquem em casa e que os saudáveis cancelem viagens desnecessárias e grandes eventos sociais e que todos sigam as recomendações das autoridades. Ainda durante a coletiva de imprensa, o diretor executivo da ONU, Michael Ryan, afirmou que desde que os casos do Covid-19 se transformaram em uma pandemia, cada pessoa passou a ser responsável por frear as transmissões. Ryan lembrou da urgência no desenvolvimento de uma vacina contra o Covid-19 e frisou a importância de se fazer investimentos em pesquisas. Na Europa, a Itália é a mais afetada e já ultrapassou 1.000 mortes e já tem mais de 15.000 casos confirmados.
O padre Inácio Raposo, que é redentorista e está no país, conversou com a gente, falou como é que o governo e a população têm enfrentado o coronavírus por lá. As autoridades estão decretando, chamando a atenção, as medidas que devem ser tomadas, desde os simples gestos como lavar as mãos, até as medidas que já começam então a despertar em nós uma certa preocupação, como manter a distância de ao menos 1 metro, e agora já nem mais isto, já ficar em casa sem sair de jeito nenhum, a não ser que seja preciso, mas precisa ter um documento que realmente a pessoa deve estar todo documentado para poder justificar por que está saindo e o que vai fazer e que hora retorna. No primeiro momento parece que choca a gente, mas o fato é que as aulas foram canceladas, públicas, os colégios, as faculdades, as universidades. Algumas faculdades, como é a minha, por exemplo, estão dando videoaula pela internet, cada aluno na sua própria casa acompanham os cursos, as aulas, e a igreja, a pedido do Papa Francisco, vem também contribuindo. As igrejas, elas permanecem abertas durante o dia somente para as orações individuais. Nenhum convite para ofícios litúrgicos, para celebrações, para as comemorações. A festa, por exemplo, de São Clemente, que aqui no Santuário Internacional de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro estava marcada, tudo organizado para uma bonita celebração, e o povo participa realmente das nossas celebrações aqui no Santuário Internacional, viu? Essas celebrações em torno das comemorações do aniversário de São Clemente foram suspensas na tentativa de também contribuir com esses decretos de medidas que o governo vem fazendo para conter o avanço da coronavírus. Espero que a gente consiga, estamos com confiança. As notícias que vocês estão ouvindo da Itália realmente é verdadeira, mas está todo mundo empenhado em contribuir. E hoje também o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou emergência nacional devido ao rápido avanço da pandemia de coronavírus, abrindo as portas para mais ajuda federal para combater a doença no país. Até o momento, os Estados Unidos registraram 1.268 casos e 33 mortes. O anúncio de Donald Trump se deu em uma coletiva agora à tarde. Com a declaração, cerca de 50 bilhões de dólares em recursos serão liberados para assistência contra a epidemia. Nós conversamos também com a chefe de cozinha amazonense, a Gisele Vieira, que está com o marido na Disney e, por conta da situação no país, decidiu antecipar a volta ao Brasil. Nós tínhamos planejado a viagem em junho do ano passado, já estava tudo certo, o hotel, a hospedagem, os parques. Durante esse planejamento nós tínhamos fechado um cruzeiro também. E 2 semanas antes de vir para cá, com o aumento, do surto, nós fomos atrás, procuramos a companhia aérea, procuramos o pessoal do hotel. Como os Estados Unidos ainda não tinha dado o sinal de alerta, eles falaram que não teria problema, que não tinha como cancelar ou até mesmo adiar, que era o nosso interesse em adiar, não cancelar, que nós perderíamos tudo por ser passagem promocional, por ser os pacotes promocionais, Então, nós resolvemos arriscar. E quando nós chegamos aqui, a gente está no 4º dia de viagem, foi quando apareceu, Trump se pronunciou, tá dando estado de alerta, aí nós íamos embarcar hoje, na sexta-feira, no cruzeiro, e achamos melhor não irmos mais. Com tudo isso, a gente ficou triste, Assim, vamos agir na preventiva, já adiantamos a nossa volta, nós retornaríamos só na próxima quinta, vamos retornar agora no domingo e rezar para ficar tudo bem, para que achem logo a solução para esse problema. E a gente traz agora também a reportagem da Yolanda Mendes, que o PROCON está nas ruas nesse mês do consumidor. Os órgãos de defesa estão realizando ações de fiscalização e orientação. Também estão orientando em relação ao coronavírus, aos materiais que não podem faltar nos supermercados, sobre o aumento ou não abusivo de preços do álcool em gel, por exemplo, e também como as pessoas devem proceder, aquelas que já compraram passagem, precisam cancelar. Todas essas orientações a Yolanda Mendes conferiu para a gente, traz agora na reportagem. As ações estão sendo realizadas durante todo o mês em alusão ao Dia Mundial do Consumidor, comemorado em 15 de março. Fiscais dos órgãos de defesa do consumidor estão percorrendo diversos estabelecimentos comerciais para fiscalizar e orientar os consumidores sobre os produtos e serviços expostos no comércio local, além de entregar cartilhas com informações de produtos certificados pelo Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Segundo o gestor do PROCON Amazonas, Jalil
COFRASTE, as fiscalizações também ocorrem para os locais que vendem produtos como máscaras e álcool gel para o combate ao coronavírus. É muito preocupante a relação do mercado em relação aos produtos que são utilizados para o combate, para a prevenção do coronavírus. Prevenir é tudo, então antes de pegar é melhor prevenir. Nós já passamos o mês passado começando essa fiscalização, tínhamos identificado a ausência de máscaras de cerústica, né, aquela máscara que é utilizada. Nas farmácias não tinham para vender e o álcool gel ainda estava com o mesmo preço. Vamos continuar a fiscalização nesse mês para verificar se está ocorrendo algum aumento e alguma farmácia, algum estabelecimento comercial que seja vendedor desse tipo de produto de prevenção está cometendo essas práticas abusivas de tentar tirar vantagens em cima do consumidor nesse momento. Segundo o diretor-presidente do PROCON, as orientações também são para os consumidores que pretendem viajar. E especificamente as companhias aéreas, nós estamos orientando que elas aceitem a remarcação ou cancelamento sem custo para o consumidor, porque ele não é obrigado a viajar para não perder esse dinheiro. Isso é uma prática abusiva também e o PROCON está aqui. Já recebemos demandas a respeito das companhias aéreas, companhias de cruzeiro também, pela Itália, e não foi remarcado. Nós abrimos um processo administrativo e nós iremos aplicar as devidas punições no momento que for constatada realmente a infração. Agora nós ainda estamos trabalhando com as companhias aéreas, esperando que a ANAC proceda alguma regulamentação, alguma resolução a respeito desse assunto. Ontem o Ministério Público Federal anunciou que fez uma recomendação à ANAC para que ela colocasse uma resolução dizendo que passagens compradas até o dia 9 de março poderiam ser reembolsadas em sua totalidade, sem custo nenhum para o consumidor. Dessa forma, estamos trabalhando também em parceria com o Ministério Público Estadual do Amazonas para que nós façamos recomendações para as empresas aéreas, agências de turismo. Denúncias podem ser feitas por meio do número 0800 092 1512, no e-mail duvidasprocon@procon.am.gov.br ou pessoalmente na sede do PROCON, localizada na Avenida André Araújo, número 1500, Aleixo, funcionando de segunda a sexta, das 8 às 2 horas da tarde. O órgão recomenda que o consumidor tire prints e junte os documentos, imagens que comprovem as irregularidades. Yolanda Mendes, Rádio Rio Mar, jornalismo total. 5h22. A gente volta agora à sede do governo, onde está Bruna Elander, onde foi confirmada agora à tarde, houve uma coletiva de imprensa confirmando o primeiro caso de coronavírus aqui no estado do Amazonas. Oi, Bruna, é com você. Jacilene, a entrevista coletiva encerrou agora há pouco, com essa confirmação desse primeiro caso de coronavírus aqui no estado do Amazonas. E segundo o governo do estado, atualmente, a rede pública de saúde aqui do estado tem à disposição para um caso extremo de necessidade, pode chegar até 200 leitos para atendimento, segundo a FBS e a Suzan, que é a Secretaria de Saúde do Estado. Então, há essa mobilização já, preparativo. No entanto, o recado principal passado aqui pelas Secretarias de Segurança é de que o coronavírus no Amazonas, ele não é mais grave do que as síndromes respiratórias que nós temos atualmente, que são síndromes que matam muito mais pessoas, isso proporcionalmente, né? Então, de acordo com os protocolos já desenvolvidos pelos chineses, onde houve esse epicentro, a mensagem foi essa, né? Primeiramente, que as pessoas continuem tomando as medidas de precaução, com higiene, enfim, com tudo aquilo que possa ajudar a evitar o contágio. Na segunda parte, agora na última pergunta, a diretora da FBS, inclusive, pediu para a população também não compartilhe essas notícias que ela recebe nas redes sociais, enfim, WhatsApp, porque a maior parte delas é de fake news. Inclusive, foi dito hoje, circulou na verdade uma montagem, com um portal de notícias aqui do estado, mas foi uma montagem feita com o nome do portal, que não foi o portal que publicou. Então as pessoas estavam dando crédito sobre uma possível modificação na forma de atendimento aos casos de coronavírus. Aqui em Manaus, a central para atender futuros casos vai ser o Delfim Aziz, porque lá já há esses leitos reservados para esse tipo de atendimento, com isolamento, tudo o que é necessário. Então a principal mensagem que foi passada é que o caso é importado, não é um caso desenvolvido aqui no Amazonas, né, mas que
A partir desse primeiro caso, é provável que outros naturalmente surjam por conta do contato que as pessoas tiveram com essa viajante que veio de Londres, né? Falaram aqui nessa entrevista coletiva a FBS, secretário também municipal de saúde, secretário estadual de saúde, com essas mensagens, tirando algumas dúvidas principalmente, né? O ouvinte, inclusive, se quiser ter mais detalhes na íntegra, né, pode acessar as nossas redes sociais para ter todas essas informações e compartilhar as informações verdadeiras, né? Vai lá no nosso Facebook, compartilha as lives, porque são as informações oficiais. O resto que as pessoas recebem em grupo, enfim, compartilham em rede social, é bom ter bastante cuidado com o que você compartilha e também com o que você lê, porque muitas das vezes isso não é a verdade. Obrigada, Bruno, pelas informações, trazendo as notícias ao vivo da sede do governo do Amazonas. Agora há pouco aconteceu coletiva de imprensa confirmando esse primeiro caso de coronavírus no estado do Amazonas, uma paciente de 39 anos que chegou no último dia 11, vindo de Londres. Um dia depois procurou atendimento médico em uma unidade particular. Após essa reunião com os órgãos de saúde no estado do Amazonas, foi confirmado pelo secretário municipal de saúde, Marcelo Magaldi, esse primeiro caso de coronavírus aqui no estado do Amazonas. O prefeito, inclusive, já informou que vai decretar a situação de emergência. A gente continua falando sobre a repercussão do coronavírus no Brasil. Por conta do Covid-19, o Congresso Nacional está sob novas regras para o acesso de pessoas e a realização também de eventos nas duas casas legislativas. Em Manaus, o Tribunal Regional Eleitoral mudou a rotina por causa do vírus. Os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, e do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, baixaram atos oficiais que limitam a entrada e a circulação de pessoas nas dependências dos prédios. A medida deve vigorar por tempo indeterminado até que seja tomada nova decisão sobre o caso. Assinados, os dois documentos suspendem sessões solenes e especiais, eventos de frentes parlamentares e visitações públicas, estas geralmente feitas por turistas e outras pessoas que buscam conhecer as instalações do Congresso. No Senado, fica permitida a entrada de parlamentares, servidores, funcionários terceirizados, profissionais da imprensa, assessores de órgãos públicos, fornecedores e visitantes previamente autorizados. Na Câmara, além desses mesmos segmentos, o presidente liberou representantes de instituições de âmbito nacional, estagiários, menores aprendizes, participantes do programa Pró-Adolescente e empregados que prestam serviços na casa, desde que sejam credenciados, a não ser em casos de prévia autorização da primeira secretaria da Câmara. O ato de Maia não especifica, por exemplo, como deve se dar, a partir de agora, a participação de organizações civis na casa, já que o documento proíbe eventos coletivos não diretamente relacionados às atividades legislativas do plenário e das comissões. Em Manaus, até agora, nem a Assembleia Legislativa nem a Câmara Municipal divulgaram alguma informação sobre qualquer restrição nesse sentido. O presidente do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, desembargador João de Deus Abdala Simões, informa que o órgão está limitando acesso às reuniões no órgão como medidas para enfrentar o coronavírus. Já estamos intensificando algumas medidas profiláticas, tais como melhorando cada vez mais as limpezas dos ambientes onde transitam mais pessoas, com corrimões, áreas dos elevadores, dos banheiros. Em todos os recintos nós já disponibilizamos o álcool gel, nos banheiros também muito sabão, muita água para tentar melhorar a qualidade e evitar o contágio. Contudo, o Tribunal Superior Eleitoral, através de sua presidente, ministra Rosa Weber, baixou uma resolução limitando uma série de reuniões, suspendendo todos os eventos com muitas pessoas e restringindo o acesso de pessoas nas sessões exclusivamente aos advogados e às partes. Segundo o superintendente da Zona Franca de Manaus, Coronel Alfredo Menezes, o governador Wilson Lima, em reunião nesta quinta-feira com o empresário do setor industrial, amenizou a situação da pandemia no estado.
Alfredo Menezes informa ainda que, por enquanto, não se cogita antecipar férias aos trabalhadores do Polo Industrial de Manaus. Até agora, pelo menos, não chegou nada na Soframa. As informações que eu tenho visitado algumas empresas, visitei na segunda e na terça. Pelo contrário, o que eu tive das empresas é que as duas que eu visitei, que representam alguns segmentos, no segmento delas, elas têm estoque para tocar a produção e me informaram que, no caso desse segmento específico, dessas duas, elas acreditam que não vai haver solução de continuidade, porque o pessoal na China está solucionando a situação dos insumos delas. Então, estou conversando com outros segmentos para poder ter uma ideia geral e a gente poder se pronunciar. Na última quarta-feira, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto de coronavírus Covid-19 como uma pandemia. No Brasil, a disseminação do vírus tem feito autoridades regionais tomarem medidas preventivas à transmissão da doença. Tom Claro, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. A gente ouve agora a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas, a Rosemary Pinto, que diante da confirmação do primeiro caso de coronavírus aqui no estado do Amazonas, ela fez algumas recomendações à população. Então, nós pedimos que todos mantenham os seus sistemas imunológicos ativos através das vacinações de rotina. A nossa cobertura vacinal contra sarampo está muito baixa. Então, nós apelamos à população que todos aqueles que não se vacinaram contra o sarampo, que procurem uma unidade de saúde mais próxima da sua residência. A rede municipal está abastecida com vacina e é necessário que nós aumentemos a cobertura para evitar casos graves e óbitos por sarampo. A outra coisa que é necessária é a mobilização de todos contra o mosquito Aedes aegypti. Por quê? Nós precisamos evitar essas infecções, dengue, zika, chikungunya, sarampo, febre amarela, no sentido de que, se estamos vacinados, se executamos as ações de prevenção, se mantemos bons hábitos de higiene, bons hábitos alimentares, bons hábitos de precaução, como, por exemplo, a lavagem adequada das mãos, o isolamento de pessoas doentes, se afastar de pessoas doentes, ou manter-se longe de multidões e aglomerados. Tudo isso contribui para que nós permaneçamos saudáveis. Aí, portanto, as recomendações da diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas, Rosemary Pinto. A responsabilidade é de todos nós, assim como nós cuidamos da nossa saúde, a gente acaba cuidando também da saúde de quem está ao nosso lado. Portanto, a população que está no público-alvo para se vacinar, que vá aos postos de saúde. A gente sabe que nesse sábado vai haver uma grande mobilização para as pessoas se vacinarem contra o sarampo, atualizarem também as suas cadernetas. Então não custa nada a população também chamar a responsabilidade para si e fazer o básico. As medidas que foram colocadas pela diretora-presidente da FVS e também vacinar as nossas crianças e vacinar quem está dentro do público-alvo. Editorial. Padre Luiz Miguel Modindo chegando com o editorial do dia. Grandes crises precisam de decisões sábias. O coronavírus chegou. Ele tem se tornado próximo de todos nós. Os casos se multiplicam e está cada vez mais perto da gente. Aquilo que alguns diziam que não tinha nada a ver com a gente começa a ser motivo de preocupação, cada vez mais sério. Como o povo fala, o negócio está ficando feio. Inclusive, quem disse que era algo exagerado está começando a tomar medidas. Esperemos que também em benefício de todos. Não é tempo de se abalar, é tempo de enfrentar. E para isso se faz necessário decisões sábias. Todos nós somos chamados a isso, mas especialmente aqueles que têm uma responsabilidade maior. Aqueles que foram eleitos para guiar os destinos das nações e cuidar do povo, que sofre as consequências de algo que chegou para atrapalhar a vida da gente, como também diz o povão. Podemos confiar em que a crise será resolvida? Podemos pensar que será feito tudo o possível para que as consequências não sejam ainda mais graves? Temos esperança em que os mais pobres vão ser cuidados e tratados como seres humanos? Quem tem dinheiro está preocupado pelo futuro da economia mundial, que está ameaçada. Mas o povão está com medo de ser vítima da doença, com ter atendimento, com morrer à míngua, com ver como as pessoas mais fragilizadas estão cada vez mais em risco.
Uma das primeiras decisões a serem tomadas é estarmos dispostos a nos cuidar uns dos outros, especialmente dos mais fragilizados, que tem que ser reforçado por aqueles que dizem ter fé. Hoje, 13 de março, completa 7 anos da eleição do Papa Francisco, aquele que sempre tem nos chamado a cuidar dos mais pobres, a estar atentos àqueles que a sociedade descarta. Diante de um mundo que trata as pessoas como apestados, o Papa Francisco nos chama a nos fazermos próximos, a não ter medo de chegar perto daquele que precisa de nossa ajuda. A Igreja Católica, ao longo da história, mostrou diante de situações similares a disposição para cuidar de quem ninguém cuidava. Quando o Estado desaparecia ou perdia a capacidade de chegar em todos, a Igreja se fez presente para estar ao lado de quem ficava jogado na beira da estrada, sempre os mais pobres. Um dos grandes riscos de situações como a que a gente está vivendo atualmente é reagir em função das estatísticas. Vivemos em uma sociedade onde as pessoas se tornaram números, onde o indivíduo perdeu valor, onde o outro só interessa se for alguém que mexe comigo, alguém que faz parte do meu grupo mais próximo. Mas o mundo é uma realidade globalizada, uma afirmação que faz mais sentido em momentos como esse que estamos vivendo atualmente. Nada fica longe, tudo pode chegar próximo da gente, inclusive mais rápido do que a gente pensa. Mas também confiemos em Deus. Abramos nossos corações a Ele para que se faça presente na vida do povo, também daqueles que dizem não acreditar nele. Não acudamos a Deus para pedir uma salvação individual e sim universal, para que Ele ilumine as mentes daqueles que devem tomar decisões sábias, para que possa dar força a quem deve cuidar dos doentes. Ele pode iluminar nossos caminhos e fazer com que a crise seja tempo para descobrir o que realmente é importante, o ser humano, todo ser humano, também os pequenos, os descartados. E tempo de nos unir, de fazer o que estiver na mão de cada um de nós, de não esquecer que juntos vamos encontrar decisões sábias para superar a crise. Jornalismo com credibilidade. Falamos agora sobre economia. Enquanto a produção industrial do Brasil cai no Amazonas, ela aumenta. Enquanto a produção industrial brasileira acumula queda de 1%, o Amazonas tem alta de 5,5% nos 12 meses entre janeiro de 2019 e janeiro deste ano. Isso é o que mostra a pesquisa mensal do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ao analisar apenas o primeiro mês deste ano e comparar com o primeiro do ano passado, houve crescimento de 4,4% no estado, frente a uma média de menos 0,9% no país. Quando a comparação é entre dezembro e janeiro, a variação no estado foi de 1,2% e a média nacional foi de 0,9%. Todas as comparações mostram que o Amazonas está acima da média nacional, mas ainda atrás dos líderes Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. Conforme o disseminador de informações do IBGE no Amazonas, Djalma Nogueira, os números mostram uma perspectiva otimista para os próximos meses. Porém, os próximos resultados devem ter impacto dos efeitos da pandemia de coronavírus. O desempenho de janeiro da indústria amazonense foi bem positivo. O crescimento em todas as comparações demonstra que há uma boa tendência que nos próximos meses esse desempenho se repita. No entanto, temos uma circunstância que possivelmente vai trazer um reflexo negativo para a indústria local: a falta de matéria-prima provocada pelo vírus nos países asiáticos. Assim, nos próximos meses, os dados já poderão refletir este momento de baixa do polo industrial. Algumas atividades da indústria local tiveram bom resultado em janeiro deste ano e que contribuíram para este desempenho geral, como a indústria da transformação, com expansão de 4,9%, de bebidas 2,3%, impressão e reprodução de gravações de DVD e discos 76,6%, fabricação de produtos de metal para lâminas, aparelhos de barbear, estruturas de ferro com 2,2%, equipamentos de informática e eletrônicos 7,9%, máquinas e equipamentos e materiais elétricos 18,1% de alta e outros equipamentos de transportes como motocicletas e peças com 13,4%. Na contramão, outras atividades tiveram desempenho negativo, como indústria extrativa de petróleo, menos 3,8%, fabricação de coque, gás natural, menos 5,8% e fabricação de produtos de borracha, menos 14,6%.
E o Procon Manaus instaurou um ato administrativo preliminar em razão das oscilações de sinal telefônico e internet móvel na prestação de serviços das operadoras Vivo e TIM. A ação ocorreu por conta da interrupção de serviços aos usuários das duas operadoras no início do mês de março, por suposto rompimento nos cabos de fibra ótica em ambas as empresas. O ato administrativo preliminar busca uma justificativa da Anatel e das empresas em relação aos serviços e quais as medidas adotadas para amenizar a lesão aos consumidores e se houve abatimento do preço ou crédito para as próximas faturas. Conforme o secretário Rodrigo Guedes, do Procon Manaus, o caso está sendo apurado e as empresas já foram intimadas para prestar esclarecimentos. Nós abrimos um ato de investigação preliminar de procedimento administrativo sancionatório porque toda a cidade de Manaus ficou sem a possibilidade de utilizar a rede de dados e de voz no perímetro urbano da cidade e nós aguardamos a resposta primeiramente das operadoras, mas não ficaremos atrelados às operadoras. A gente também está aguardando a resposta oficial da Anatel para saber se foi um motivo externo às operadoras. Assim que a Anatel responder, nós iremos ver as medidas que poderemos tomar para que ações como essas, problemas como esses, defeitos nessas relações de consumo que praticamente paralisam a cidade de alguma forma, já que toda a comunicação hoje é praticamente através de voz e dados de rede móvel, então a gente não pode permitir que esse tipo de ação aconteça. Os casos devem ser apurados pela Secretaria juntamente com os órgãos parceiros e pode ser ajuizada uma ação por danos morais e materiais coletivos caso reste aí comprovada a culpa das empresas. A gente volta a falar sobre a questão do coronavírus porque a Igreja de Manaus está orientando os fiéis sobre como prevenir o novo vírus. A Organização Mundial de Saúde declarou nesta semana a pandemia do Covid-19. Apesar do Amazonas não ter nenhum caso confirmado até o momento, a situação é de alerta. Frente ao avanço da doença, várias dioceses estão orientando os fiéis sobre mudanças durante a missa que estão sendo adotadas para combater a disseminação do coronavírus. O arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Stiley, falou com a imprensa sobre o assunto. Quanto ao aspecto diretamente litúrgico, nós ressaltamos dois aspectos. O primeiro, receber a comunhão na mão, não na boca, mas na mão. É que facilmente nós sabemos que a transmissão se dá através de líquido, como por exemplo saliva, tosse, espirro, são os elementos que mais transmitem. E o outro elemento que incide muito na tradição aqui da região da nossa arquidiocese, que é o beijamão. Nós, ao pedirmos a bênção e darmos a bênção, nós costumamos mutuamente beijar a mão. Ora, beijar a mão é um risco muito grande de transmissão no caso de uma pessoa estar infectada. Dom Leonardo esclarece que novas orientações devem ser dadas conforme o andamento do registro de casos ou não no estado. Até o momento não recomendamos a questão do abraço da paz. Se nós percebermos que em Manaus forem aparecer casos e casos graves, nós daremos outras recomendações, como na celebração não darmos o abraço da paz. Espero não precisar chegarmos a uma realidade como em outros países, que inclusive a celebração da Eucaristia está suspensa. A transmissão do coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como tosse ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos. Yolanda Mendes, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. E escolas, permissionários de feiras e mercados são orientados a adotarem medidas de prevenção contra o novo coronavírus. Devido a vários casos do novo coronavírus pelo mundo, bem como no Brasil, escolas do ensino privado do estado que estão vinculadas ao SINEP, Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Amazonas, estão recebendo orientações de prevenção contra o novo coronavírus. As ações ocorrem por meio de boletins informativos disponibilizados por meio das redes sociais e e-mails.
A vice-presidente do Cinep Amazonas, professora Laura Cristina, explica que entre as recomendações estão ações simples, mas eficientes, como, por exemplo, o uso de forma individual do álcool em gel e de utensílios como copos e talheres, tanto por parte dos alunos quanto dos professores. Que as escolas disponibilizem em suas dependências álcool gel nos corredores, na sala dos professores, em sala de aula, e orientem aos pais para eles colocarem na mochila dos estudantes o álcool gel de forma individual para que eles usem antes das refeições. Que os alunos eles façam bastante higienização das mãos antes deles se alimentarem, que deixem as salas arejadas e que aqueles alunos que estejam com sinais de gripe, de resfriado, de tosse, fiquem afastados da aula até que ele se recupere totalmente e possa voltar às atividades escolares. A professora Laura Cristina adianta também que as escolas da rede não prevêem interrupções de suas atividades, pelo menos a princípio. A gente, por enquanto, não tem previsão de suspender as aulas. O planejamento pedagógico pode continuar normalmente. Nós já temos agendado agora para a próxima semana uma reunião com a autoridade local que vai nos orientar melhor com relação a essa parte de suspensão das aulas ou não. Então, a gente vai ter uma maior precisão com relação a esse assunto, mas nesse momento que as pessoas mantenham tranquilidade, façam todo esse processo de prevenção, tenham todas essas atitudes nas suas escolas e por enquanto o planejamento continua normalmente. Outra categoria que recebeu orientações de prevenção contra o Covid-19 foi a dos permissionários de feiras, mercados e centros de comércio popular, desta vez ligados à gestão do município de Manaus. A primeira ação, feita na quinta-feira, percorreu as feiras da Banana, Manaus Moderna, Mercado Municipal Adolfo Lisboa e as galerias dos Remédios e Espírito Santo, localizados no centro da cidade. A atividade contou com a presença de 25 servidores voluntários da SEMAC, Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal, como conta o secretário da pasta, Fábio Albuquerque. Acontece uma conversa com o nosso funcionário que ele está aqui para ajudar a população também, é voluntário, para que o feirante possa ser um replicador disso e até também quando atender o cliente explicar para ele a necessidade de lavar as mãos e usar o álcool em gel. Todas as feiras e em todos os shoppings e galerias populares da prefeitura. Os feirantes aprovaram a medida. É bom se conscientizar, né, prevenir o povo do Amazonas para ficar preparado para essa situação que está acontecendo, né? Especialmente os feirantes. É importante, muito importante. O município vai seguir com as orientações na próxima semana nas feiras e mercados da Zona Leste de Manaus. Ítalo Bianco, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. E o Papa Francisco completa 7 anos do seu pontificado. Os detalhes com Rafaela Moura. Habemus Papa. Dominum Georgium Marium Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. A fumaça branca na chaminé da Capela Sistina na noite do dia 13 de março de 2013 em Roma indicava a eleição de um novo Papa para a Igreja Católica. Jorge Mário Bergoglio quis se chamar Francisco e desde aquele dia conquistou todos com a sua simplicidade. Hoje, ele é conhecido no mundo como o Papa dos Pobres. Já são 7 anos do pontificado do primeiro Papa latino-americano e das Américas, um jesuíta intelectual que modernizou a conservadora Igreja Católica Argentina. Fratelli e sorelle, buonasera. Muitos momentos marcam de forma significativa o governo de Francisco, entre eles o Sínodo para a Amazônia, que ocorreu de 6 a 27 de outubro no Vaticano. Representantes da Arquidiocese de Manaus estiveram presentes no Sínodo. Irmã Rose Bertoldo, da Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, foi uma das 35 mulheres que participou do Sínodo. Segundo ela, o pontífice é marcado pela simplicidade e diálogo.
Gratidão ao Papa Francisco pelos 7 anos de seu pontificado, e fica como marca para toda a vida, não só minha, mas da humanidade, essa dimensão da simplicidade, a opção clara pelos pobres e a posição firme e diante das tantas injustiças. E na missão, enquanto rede Um Grito pela Vida, a gente agradece pelo Papa Francisco dar tanta visibilidade à realidade do crime, da migração forçada e do tráfico de pessoas. Padre Luiz Miguel Modina esteve na equipe de comunicação da REPAM, Rede Eclesial Pan-Amazônica. Ele destaca que o Papa, desde o princípio, mostrou amor pelos pobres e que a igreja precisa estar nas periferias. O Papa Francisco, desde o início, nos mostrou uma igreja pobre para os pobres, uma igreja em saída, uma igreja que se faz presente nas periferias. Nos últimos tempos, ele está insistindo muito na necessidade de uma igreja sinodal, uma igreja onde todos e todas somos protagonistas, para um mundo onde muitos são descartados, para um mundo onde as pessoas vivem muitas vezes às margens da sociedade. Francisco também ganhou o coração da juventude. Lidiane Cristo é analista social no SARES, Serviço Amazônico de Ação, Reflexão e Educação Socioambiental. Segundo ela, o Papa Francisco é uma grande referência e suas exortações apostólicas são legado do seu pontificado. Eu sou da geração do papado do Papa Francisco e ter ouvido também a juventude no sínodo, né, das juventudes. A Laudato Si, que é um grande legado para nós. Então, o Papa Francisco é uma grande referência para todos nós, e vida longa ao papado do Papa Francisco. São Francisco nos traz mais um raio de luz, esperança, de amor e de paz. Rafaela Moura, Rádio Rio Mar Jornalismo Total. A noite em Manaus promete tempo nublado, os ventos ficam fracos, a mínima é de 27, a máxima de 30 graus. 5h56, o Rio Mar e Notícias encerra aqui. A você, muito obrigada pela audiência ao longo desta semana. Um ótimo fim de semana para você. A gente se encontra na segunda.